palavra para nosso primeiro speaker de AWE. Junto conosco tem Dr. Charlene Vis. Bem-vindo, Dr. Vis, na webinar de Mammogram First, Socialgram Later. Muito danke pela invitação. Mita hanya sina importante para enfocar AWE riba e saúde de pecho, pero também para papia over de câncer de pecho. Então, tem bambisa momento que também cambio de pecho saudável para pecho que está malo. Então, também AWE está muito importante para papia de bambisa coisa mais importante que mita quer nos por oferecer-nos gente na mulher aqui na Aruba, essa é a detecção de câncer de pecho na tempo. Sobre essa aqui está assim, com a possibilidade para bambisa sobreviver câncer de pecho, também mais grande. E essa é muito importante. Sobre antes, ora a gente não ganha diagnóstico ou diagnose de câncer de pecho, toda a gente está tem pânico e preparando para reagir turcos para o momento que não vai falecer. Pero hoje em dia não está assim. Então, essa é uma boa notícia. Porque a coisa cambia no transcurso de anos e nos saco de assim uma inovação está fazendo a chance para sobreviver 10 anos, 15 anos, vamos dizer cancer-free depois de tratamento que está oferecido. Está fazendo nós temos que parar quieto e a mim também estimula a gente mulher para fazer screening. Sim? Então, eu também conheço com uma apresentação chiquita que me apone em outro. A apresentação aqui está bambisa tiki cifra não que nós temos, pero também me quero enfocar arriba bambisa sintoma não que a gente está bem com na doctor de casa e que por ordo assim para diagnosticar ora bem cambio na de pecho tem viaja algo malo tem viaja não. Pero, tá bom para nos focus hopi riba sintoma de alarma. Para a gente não queda cana muito largo kunang e bahanya patient delay. E também, me quero para quieto riba exame próprio. Como por check bo pecho bo mês na casa. E take over the screening. Bueno. Mas bisa acaba tá importante para papia de câncer de pecho, pero câncer de pecho tá tipo de câncer não que tá de grupo de hopi outro câncer não que nós está aqui na Aruba, pero cerca de mulher é câncer número 1 e se boak mundialmente, por exemplo, ora nos papia de câncer, nos está papia de uma maleza crônico, então esta bohorna é maleza não que nós chama non-communicable diseases, então maleza não que nós está bem de infecção of de algo agudo, não está maleza não que bambisa tá hora detectar na certo momento e tá maleza não que nós temos que vai sim a biba kunang. Nanta malesa nang kubata queda ano of mais kunang e malesa nang kumester controle de doctor continuamente e também bambisa malesa nang ku porting hopi efeito ribe qualidade de vida de gente, de nang atividade nang de vida diário. Dus essa é uma malesa crônico e câncer tá malesa crônico. E na Aruba nós temos mais malesa nang crônico. No mundo, sowieso no saco número 1 tá malesa ng cardiovascular, pero seguir para malesa ng nos chama câncer. Se boa no mundo, bambisa na prevalência de malesa ng cardiovascular tá 45%, seguir para neoplasma ng sa câncer ng pa 22%. Então se nos compare com o Caribe, nós estamos na world do Caribe, malesa ng
crónico e non-communicable diseases está 78%, de qual 41,5% está maleza ng cardiovascular, e na de 2 lugar, câncer, qual está 22,2%. Se nós vamos para Aruba, nós também maneira scope que está bem mais cerca na nossa isla, para bawak mundialmente para Aruba. Na Aruba, o neoplasma não, está em seção Shinichi, botawako está 25%. Dus nós temos problema com a maleza crônico aqui e vamos câncer de pecho, tá que está representar aqui na Aruba. Agora que a senhora Rasmain a mencionar que de cada 8 gente mulher em sua vida lo desarrolla câncer de pecho. Sa kinanta outra cifra nang botawak den bambisa grafik aqui, linha blue ta linha que ta mostra nos quata bambisa câncer que ta surge hopi a aumentar hopi. Então esta é linha donkerblauw ta neoplasma de pecho de gente mulher. Então, botawak que fez 1999 para 2016, incidência aqui está hopi. Então, não sei se tem prevalência, tá? Pero em fala botawak que caso não aumentar. Então, essa é por tim de haver, dus não podem etiquetar tempo a bem hopi caso agora causar assim hopi caso de período aí para tim de haver também com detecção de câncer de pecho. Suportar o tempo naia, a cifra não está a hora de registrar, bom, e também o diagnóstico está também mais lat. Então, segundo me foi hora que o programa de BOP, de screening para câncer de pecho, bawa com aumento muito grande. Então, essa tem de abertos está mostrando-nos com bom screening tá. Então, a bota detectar lo que lo queda adormeci e lo aguardo detectar de fase hopi mais lat. E essa aqui tá cifra não com a minha ron saca for de page de Facebook de hospital. Então, é luna de outubro, tá é luna de conscientização de câncer de pecho e minha rainha sina bonita com o hospital a informar-nos quanto gente em transcurso de ano não arranha câncer de pecho e cifra não que tá basta atual so o último de 2019 está mostrando que está 94 gente mulher a passar a agora diagnosticar com câncer de pecho. Falta hopi mita arranha, pero tá bom que já não está wak é realidade, sim? Goed, dus agora que me papi um tique over de cenário de câncer mundialmente e na Aruba, agora que nós também enfocar mais riba kiko câncer tá, sobre hopi gente ora não entende a palavra câncer, não também arde panic e não nossa kiko está passando de na curva. Well, lo que está passando de curva tá bem cambio nang den células de nos corpo. Nos corpo tá consiste de hopi órgano nang, organstelsels nang. Anto órgano nang tá consiste de células na especializar. Tur órgano tem sua função e tem células na especial para exercer a função de órgano. Anto células nang tá oro dirigir door de bambisa material genético que bota hanya di mama e botata e essa tá assim nos hopi unique pasora nós não tá nos mama nem nos tata pero nós tá smelt combinação de genética de mama e tata então den as células não tem kern tem a mim tem computer então computer tá blueprint Eta duna tur informação para a sala especializada que faz seu trabalho.
E é algo hopi bonita, milagre, que tur costa vai bom, passou hopi costa por vai fout. E me tem que pensar que tur dia tem fout não tá passa de curva de células. Pero nos curva tá assim na sabi que eta ruim op é fout não. E mais jong bata, mais melhor é curva por esse. Ora nos tabira mais grande é capacidade para ruim op é células não que tem fout de não, tabira menos. Então, aqui passa, as células não fout, esse trabalho fout, não está com isso replicar. Não está com isso del, não está com isso acto estranho, e não está replicar, e não está replicar de uma maneira abnormal e incontrolada e contínua. Então, não está com isso, vamos dizer, acto de maneira que, e não está paz mais de órgano, não está esse trabalho especializado de órgano. Então, a hora essa que está inevitavelmente está conduzir na formação de tumor. E depende, vamos dizer, com ligeiro as células que está replicar e está spread, essa nós está chama hora que está maligno. Então, está spread vai de outro tecido, não afeta vai com a linfa, ou com o sangue, está spread de outro órgão. Então, essa é câncer. Então, agora aqui nós também focamos riba o pecho. Porque o pecho também tá, vamos dizer, um órgano hopi bonita, e quer men hopi para gente mulher, e quer men hopi para gente em algemeen, por lo general. Porque o pecho está órgano que está ajuda-nos como diz, nutrir baby. Isso é algo muito bonito com a gente mulher por dar luz a baby e o baby mestre de sua leite. Não de explica quão importante isso é. Mas essa é a função principal do pecho, para produzir leite. Então, o pecho tem, vamos dizer, células especializadas em isso. Se você o pecho, que é um pecho saudável, o pecho está constituído de 5 para 20 lobes, of loben. Zijn een grupo de kliertjes. Então, o lóbulo está, vamos dizer, lóbulo está consistido de lóbulo mais chiquito, e o lóbulo mais chiquito tem kliertjes que está traz leite. Então, o leite que está agora produzido tem kliertjes aqui. Não vai via canal, ducto, e tem roupa de não. Então, tudo vai para o tepel, para a pessoa. Então, ora bem, o baby tem seu zuigreflex, está chupa o leite saque. Então, esse está nutri o baby. Botawaco o pecho está órgano que está steun riba o músculo de tórax, de borstkast, e vamos dizer, o pecho está tem vet adem. Então, ora bem problema de pecho, botawak na banda tem lymph nodes, lymph vessels e lymph nodes. Porque ora bem câncer maligno que está com essa spread, está spread via o canal de linfa, canal e lymph nodes não, está spread by na outro lugar. Sim? Agora aqui nós está pensando, com o que está bem, de com, essa nós está apontando nos mestre dia, de com tanto gente está ganha câncer de pecho. Câncer de pecho está algo que está multifactorial, nós não temos contexto de que está bem preciso, mas tem hobby factor. Tem fator que nós por influenciar, que nós por modificar, e tem fator que está vasto, que nós não por cambiar. E fator que nós não por cambiar, nós temos que sim a biba que não, mas toch por uma maneira ou outra, para bambisa toch tem tique controle riba não. Por exemplo, o fator idade, é fator biológico, nós não podemos cambiar nossa idade. E nós sabemos que a idade, o câncer não está mais comum, dor de slijtage de curva, e dor que a curva está hopi onderhevig na hopi
cambio nang que corpo mesmo por adaptar bom mas tem bambisa factor nang biológico, por exemplo, obesidade, pressão, suco alto. Agora, que o suco alto também é um fator de risco para desenvolver câncer. Diabetes é um fator que está dando mais risco para desenvolver câncer. Sai o gente não sabe. Não somente maleza cardiovascular, mas também câncer. Então, o suco é algo que nós temos que watch. Pero nós estamos também para toda maleza crônico, botar câncer na primeiro lugar, maleza cardiovascular, diabetes, botar tudo de não, tem um gráfico chiquito atrás. Então, botar que tudo de não tem mesmo causa ng fator ng de risco que tem a ver com o estilo de vida. Então, estilo de vida, me não cansa de cada repetir, mas agora vou repetir, bota gana. Então, nos quer para drendor de se que gente não, o factor estilo de vida está muito importante. Não somente para maleza cardiovascular e diabetes, mas também para câncer. Em leitura maleza crônico nanki, tem a mesma causa. Se boa ribe placa aqui, tabaco, fumamento. Também insuficiente, bambisa atividade física com nota significante, com nota suficiente. Só para a gente avisar, mas se para mim está cana na trabalho entre hora, vai de afdeling para outro, está cana hopi. Não, essa é nota suficiente. Mas se está 5 dias para cima, por lo menos, e meia hora para dia, por lo menos. Se você sepa 1 hora, melhor ainda. Mitawaksi ko hoje em dia, também com o assunto de corona, mitawak hopi gente abai move mais. Mas mitawak contento de wak sei. Mitambém mister assim me best mas. Pero mita consciente e nós está purba, nós temos que dar purba. Se você nasce ave amanhã, pero não laga amanhã tá outro ano, pero é assim best. E nós está wak gráfico chiquito é de comimento, para bom com nutrição. É muito importante para o corpo, para o immune system, é muito importante. E álcool. Então, também na Aruba nós estamos master de beber álcool. Então, é algo que nós temos que limitar. Então, é glass para dia, para toda a gente. Isso é nosso corpo por ano. Ok. Qual é o tipo de câncer de pecho que nós estamos mais? Essa é um que mais bambisa comum, é câncer ductal. Então, que tem manema papia ori é canal não que riba leite petepal e não esse é o lugar primordial que o câncer tá ontstat e nós tem carcinoma lobular que tem lóbulos não clear não. E também vou por tipo de câncer, maleza de Paget, que está bambisa tipo de câncer inflamatório, que está mostra maneira que tem uma mastitis, uma inflamação de borsclear. Então, eu vou viajar já, o doctor vai tratar ele agora com antibiótica, mas se botar que não te ajuda, agora já luz me se sente, que tem algo outro que está andando. Então, maneira bisa, aqui que está assim que câncer está em situ, então vamos dizer que ela queda, vamos dizer na lugar que ela desenvolve e no spread, tá vamos dizer de maneira que vamos dizer o câncer está em situ, ora queda, vamos dizer se nós estamos de ductal cancer, câncer de melkgang, esta queda dentro do canal e não está spread, sai fora de bambisa canal e bij de omgeving. Bambisa nota groeidor de membrana e spreid. Então, hopi viaja, ora nós fazemos mammogram, essa é a Dr. Vanessa Williams me lo conta, botawak bambisa câncer de ductos nang aqui como calcificação também, por a causa de inflamação. Pero a mim sei hopi, Dr. Vanessa Williams vai enfocar mais riba sei. Então, botawak também dos bambisa que no momento que tem câncer salife ductos, vai de área para fora,
nós não temos in situ, mas nós temos invasive, eta vira invasivo. E ora é spreid by door de linfa, by na outro órgano, nós está papia ora de que la metastasa, que nós botem uitzaaiingen. Nossa papia de factoren de risco, nós também enfocar hopi mais, porque nossa papia antiga acaba ora de gele, pero tá importante para mencionar que bambisa parte não que nós não podemos modificar, sobre viaja, me tá paixão também bisami que já não tinha câncer de família. Então, verdade tem tipo de câncer que certa família não tá mais, tá bambisa é câncer não que tá bem dor que bambisa tem cambio, mutação, de bambisa capacidade de célula não para câncer tegen. Dus esta é BRCA1 e BRCA2. Nanta mutação de modulators de câncer, que zorga que câncer não spread, ou não cresce, sorry. Então, bambisa genan aqui, não nota causa grande, dus ongeveer 5 para 10% de gente não tem câncer de pecho, também dor de mutação aqui. E bambisa se botar em 2 gerações, com 3 gente arranha of borstkanker, câncer de pecho, of câncer de ovário, então ora bota vai esse ao menos de nang arranha na idade de 45 anos ou menos, então botin vai pensar riba mutação nang aqui, kubo por bambisa onderzoek o resto de família e gente mulher nang, pero também gente homem, não duvida que gente homem também por arranha câncer de pecho. Dus se está fula algo de gente homem está fula knobel, também não mestre pensa a mim não tá gente mulher não por arranha câncer. Não, gente homem também tem que vai seu doutor de casa para fazer onderzoek. Outro fator importante, bambisa que nós temos que mencionar, também tá gente mulher que arranha câncer acaba, ou gente mulher dos câncer de pecho, ou de matriz, ou de ovário, não tem que quedar check constantemente, dus seguro não tem que controlar se é oncólogo e também depois de tempo, ora não hora verwezen para o huisarts, mestre queda atento para quedar check. Outra coisa importante para mencionar, por exemplo, gente não que aí bestraling na idade não young, portanto para outro tipo de câncer, não também está mais na risco. E também fator hormonal também. Para a gente mulher não acaba de menopausa antes, hopi gente tem hopi queijo de menopausa, sodamento, ou outro queijo não que pede um hormona para tornar sentir bom e menos klachten de menopausa. Não tá bata tratar com hormone replacement treatment. Então depois de tempo nós sabemos que essa que não tata hasi que tipo não de câncer que tá hormone gevoelig tá cresce mais rápido. Dus ora essa tem que dar com prescrição de hormone replacement treatment depois de menopausa. Sim? E importante também gente mulher não ora não quer ganhar para não guardar muito largo, riba 30 anos, aí não fique mais young que essa aqui. E do na pecho, para essa aqui não tá ajuda para baixar o risco para desenvolver câncer de pecho. Dr. Vez, essa aqui está nificar naturalmente que é de suma importante para cada gente mulher, por sa conhecer sua curva, e para essa compa controlar também e para buscar para knobel. Exatamente. Então, se aí nós também papia de dieta também agora aqui. Pastora, nós também papia de prevenção. Nossa papia dentro hora de prevenção primária para nós assim nos best para não desenvolver câncer, para não desenvolver câncer de pecho, pero prevenção secundária está muito importante, essa é para detectar a maleza na tempo, e assim tratar-la o mais ligeiro possível. É que não, a gente não está bem com ele, sobretudo quando vamos não sentir knobel ou não há cambio na cuero ou tape, a pessoa vai adem
of dolor que não pode aclarar, voral se está unilateral, na banda, e não na duas bandas. Of bambisa que o pecho está começa a sacar tique vocht, voral depois de menopausa, se você saca vocht de tepel, isso aí não está normal. Isso aí não está que não cubatinho que da cana largo com não. Então aí bota vai, se não está sintoma não está de alarma, hora que a gente mulher está apresentar com bambisa knobel que não está senti rondo bonita, pero está senti mané duro, mané pedra assim, também se pessoa que ama sinti, não está tiki bono por grens ng afbong, não está cresce onregelmatig, e se não cresce ligeiro também, e of o cuero está worden tiki naar binnen getrokken, of het hanya que cuero está hanya outro color, of het parece cuero de apelsina, hè? Dus toda zijn anta sintoma não começar by doctor kunang. Sim? Então, ora é importante tá para bambisa ora fazer mamografia, depende de idade, bom de 40 anos, nós está recomendado a ecografia também. E ora gente mulher bini com knobel anto é doctor, isso que lá nós fazer mamogram promedio se nós está check pecho, não. Neste sempre check pecho, passou câncer lobular não bonota wak não bom riba mamogram. Pero bo fule kotei, anto Mr. Papia que é radiologia, ora para a situação MRI ou puncture. Em geval, nós lo manda gente mama poli ora. Passou não sa mais ora que para mais onderzoek. Pero, promeco é gente bem doctor, ou viaja, não mês está fula algo. Ou tem viaja é casar de pessoa está fula algo. Então, ora é importante para conhecer o pecho. Então, ora para conhecer o pecho, ora para ora tem cambio. Den nos protocolo de Nederlandse huisartsgenootschap avisa não está necessário para tur gente check na pecho, porque sai por duna overdiagnostiek. Porque gente tem que não está bem doctor, ora é muito ligeiro e que está bem puntra muito portrait, etc. Pero a mim não está insco é parte aí. A mim cita é importante que a gente mulher me se conhecer seu pecho melhor e tem que examinar tur luna. Não somente pecho, não, mas também axila, body e cocodec, quando nós chamamos no papiamento. Então, o tecido de pecho também tem não. Ofte viaja o lenfa clear na maneira mostra o ribe placha, também por hanha hincha que você fuler. Então, se você conhece o pecho, você pode descobrir qualquer cambio novo no tempo. Tá bom para conhecer que breast self-examination. Foi 20 anos acaba a hora que o pecho está vira mais hormonal ativo, não? Dama não que está menstruada, tá bom para check o pecho a hora vamos dizer depois de menstruação e a dama não de menopausa para check anytime. A minha bisa quis dia de semana, mas a cada dia domingo isso aqui, cada dia para luna, riba dia domingo, bota check. Então não tá custa mais que 10 minutos. A mim tá gosta bisa gente não para fazer hora botar dormir, porque hora é clear de pecho tá cai tique fez outro e botar fula mais den dipte. Botar fazer também hora botar duche se botar pecho chiquito, passou bom manta muha com rabon eta glide, eta deslizar mi hon, então botar fula porta se tem algo que cambia. Então busca sistemático. Bota conhecer de pafo de pecho, bota assim com 3 dedos, bota assim círculo ng ribequero, então bota vai de pafo, not about de collarbone, de sleutelbeen, na clavícula, bota assim, não bota conhecer assim movimentação com 3 dedos, bota full antigo superficial, depois vai mais deep, então assim bota passa inteiro o pecho, mané espiral. Te ora chega na etapa. Ora chega na etapa, bota premium tiki, você tá sali leite ou algo com pus e fule para dentro também. Você tem viapo por ranha, cambio na dentro, bau de etapa. Então não lubida é cocodex. Você também bota fule até dentro é dipta de cocodex para é clear não. Se você tá é examinação própria. E hopi gente não tá sempre, não tem medo, não tem medo de fula algo. Tuurlijk, nós todos temos medo. A mim também tenho medo, pero
Mejor miedo temprano que miedo laat. E tem gente, não está druk, ou não está jong, bisa ya, minta hanya algo assim na jong. E tem gente bisa ya, não sa compaciência, se me fula algo, não sa se é algo bom ou malo, dessa falta de conhecimento. Dus, pero a mim lo bisa toch passa over de medo, disciplina bom mês. E com isso, foi 20 anos acaba. Por ali, gente não tinha, dus, geneticamente, vou por hanya na jong acaba. Sim. Então, a importância de screening que não mesmo por wak. Dus, gente não se screening regularmente, mais botarda, mais grande e knobelta. Botava fula boa, é average size de cambio, pipita. Ora botar se bo examen regular, botar na grandura chiquito aí. Pero se bo nota se bo examen regular, botar ele na folha sung arriba, mais grande. Dus ora a mim lo bisa ya, bang hasi bo check e hanele lo mais chiquito possível. Dus ora bo hasi borstbesparing da operatie e portar botinko hanya menos na behandeling, ku ora ta algo mais grande. Sim? Dus, prevenção tá queda importante. Então, a mim lo bisa tomar contato com bevolkingsonderzoek borstkanker Aruba. Então, essa aqui tem número não, skibiele. Dus, chama bomes, se não chamava, bomes por chama. Não queda guarda, então, bonsa nunca, porque a adressa está fout, ou algo por não por abai bom, ou a carta ordem bezorgd na vizinha. Bonsa nunca. Dus, a bomes está proativo. Como vida, como saúde. Sim, prevenção está queda importante e vão assim nos best. Sim? Você está tudo como está tempo conta você? Dr. Fes, a mim tem uma pergunta assim, ora que você papi dia diferente, size nang di lump nang que você busca dentro do pecho, detecção está importante, des chiquito nang eta tuma requerir tique mais esforço, ora para controlar o pecho para por raia sonang chiquito, para detectar na tempo. Na minha bisa assim, ora por fulé já está algo que porta mais grande cabo. Depois aí me bisa screening tá hopi importante. Então screening bota vai wak cambio nang chiquito né, bota vai wak microcalcificação den canal de leite. So, o câncer que nós estamos mais é ductal cell carcinoma, não? Que está dentro é canal de leite, como mostra você hoje. Sim. Isso não tem lóbulo, você não está dentro clearness. Então, você não pode botar onde é mais lá. Mais lá, Pero é golden standard para detectar o câncer de pecho, tá queda é mamogram. E a gente pensa, está se dolor, está se hopi dolor. Pero a mim também. Há 2 dias acaba na boca. E não é leuk tampouco. Sim. Pero tá rato. Sim. Você com aliviar me tá, ora me atende que é bom. Que tudo está bom. So, você agora tem algo mal. Agora me tá 8 gente mulher não what done? Dus, mas que botar onde é que na tempo ora, toch, vamos é procedura que botin by door de medische molen, bom potraha, botin boiu, como botar conter. Dus, implica hópicos. Dus, a mim lo bisa toch, passa de dolor em rato, sina, e não tem dolor, botar morrer de dia tampouco. Botar lubide, depois de simang balubide, Yes. Sim. Dus. Ok.